Nós estamos então iniciando a apresentação do José Maria Everton dos Santos Júnior, com o trabalho Sistema de Gestão por Competências baseado em People Analytics, orientado pelo professor Alexandre Delben. José Maria, você tem 10 minutos para estar apresentando, tá? Depois nós temos nossas considerações e depois nós vamos estar discutindo a respeito do resultado do seu trabalho. Tá ok? Ok, tá ok, Pode beleza. começar. Então, eu vou começar aqui com a motivação desse trabalho. Bem, o mercado de trabalho ele está mudando rapidamente, levando à obsolescência de competências. Em um estudo na McKinsey Global Institute, que ele mostra a evolução das categorias de skill de 2002 a 2030, a gente já vê uma grande mudança, uma redução aqui de trabalhos manuais e físicos e um incremento aqui de competências, skills tecnológicos. Então, assim, está tendo uma mudança muito grande e constante no mercado de competências. Muitas ficam obsoletas e novas aparecem. E existe uma oportunidade de gestão por competências baseada em dados e não em análises subjetivas. Muito foi feito em desenvolvimento de competências no RH por análises subjetivas, conversas, mas pouco estudo baseado em dados. Assim, se olhar num horizonte muito 10 anos atrás, mas assim, de lá para cá tem aumentado. E, por exemplo, até o termo HR Analytics ou People Analytics, que se refere ao uso de análise de dados para essas questões de RH, ele tem aumentado desde o segundo semestre de 2009, e vem crescendo bastante. Assim, então, interesse nessa área. E uma outra motivação é como gerir competências de muitos funcionários. Eu sou gerente de uma área de 60 pessoas que é um time de QA, de Quality Assurance, em desenvolvimento de software, são testadores de software, desenvolvedores de testes, e nesse mundo de tecnologia, ferramentas novas surgem, técnicas novas, e como é que eu lido com tudo isso, com todo esse volume? Então, o objetivo foi propor um sistema de gestão de competências baseado em análise de dados que pudesse guiar algumas tomadas de decisões estratégicas. Por exemplo, qual competência desenvolver no time, né? Hoje, todo mundo tem um tempo muito escasso e o número de ferramentas, número de técnicas, de testes e de tecnologias é muito grande. Onde focar o esforço das pessoas? Né? Como criar planos de desenvolvimento individuais customizados? Porque eu posso ter uma visão geral do time, do que eu preciso, mas e por pessoa, né? Eu tenho diferentes níveis de senioridade, júniors, plenos, sêniors, novos, antigos, o pessoal mais velho. Como é que eu gerencio tudo isso? Quem tem uma certa competência no time? Quando o time é pequeno, até você conhece o pessoal, mas quando o time começa a crescer, e muitas tecnologias, você não sabe. E às vezes você precisa de alguma coisa e tem lá alguém que conheça aquilo. Às vezes chega um projeto específico que necessita de algumas competências assim, como é que eu escolho quem são os candidatos dentro do time que poderia lidar com aquele projeto? E uma outra pergunta é quem tem níveis de competências diferenciados no time, né? Porque isso daí eu posso usar até para balizar a avaliação de desempenho, como até convidar esse pessoal para ensinar o pessoal que tem menos conhecimento. Então, assim, essas informações relacionadas à competência, elas são muito importantes para decisões estratégicas do time. Como referencial, eu busquei alguns documentos, principalmente a parte de competência. Então, em McClelland, em 73, ele já fala que variáveis de competências elas podem prever o desempenho no trabalho, que é como se fosse um proxy. Então, aumentando a competência, eu posso ter um desempenho maior. O Boyatzis, em 82, ele já fala que um desempenho efetivo acontece se eu tiver 3 componentes presentes,
competência individual, demanda do trabalho, e um ambiente que possibilite esse fechamento de gap, né? Então, ele fala, se você tem esses 3 elementos, você consegue ter um desempenho efetivo. Palm, em 2003, ele mostra de forma prática como construir um modelo de gestão de competências. Naquela época ainda não tinha dados, não era muito forte, mas ele já dá toda uma estruturação dos elementos principais de um sistema. E o Faletti, em 2020, menciona esse termo People Analytics, que eu até coloquei aqui um diagrama, que nada mais é como se fosse ciências de dados aplicado a dados de RH, mas é o ciclo de pesquisa, coleta de dados, análise, apresentação de resultados, toma de decisão e fecha e volta esse ciclo para você ir melhorando. Que método foi utilizado? Eu utilizei algumas bases de dados, hierarquia de competências, isso daí eu já peguei da empresa que eu trabalho, a gente já tinha mapeado as competências técnicas, comportamentais, ferramentas, então eu utilizei a mesma base, porque a ideia é que esse sistema se integre à plataforma de competências existente na empresa. Fiz uma matriz de nível de competência atual do time, eles mapearam para cada competência o nível que eles estão, e aí eu fiz o outro lado, que é qual é o nível de competência exigida para cada trabalho, para cada projeto, para cada nível de senioridade. Informações extras de colaboradores para ajudar nessa análise. Utilizei algumas metodologias estatísticas para fazer toda essa análise de outliers, considerando o intervalo interquartil. Foi necessário isso, porque os dados não tinham formato normal, de uma curva normal, então tive que usar essa técnica. Usei distâncias euclidianas para a medida de similaridade, para poder comparar o perfil de uma pessoa com o perfil requerido num projeto, ver quais são as pessoas mais adequadas. Utilizei o Camins como sistema, um método não supervisionado, para identificar grupos de pessoas que têm níveis de competências parecidos e com isso identificar anomalias para serem tratadas. Utilizei dendrograma também como um outro método para experimentar nessa análise de anomalias. Utilizei PCA para poder visualizar os dados em 2 dimensões. Utilizei vários formatos gráficos para experimentar mesmo e tentar extrair conhecimento. E fiz algumas experimentações com regressão logística e SVM, mas era só para experimentar mesmo, mas com uma quantidade de dados, eram 60, eram muito baixos, os algoritmos não deram muito resultado, mas era só para experimentar mesmo. Utilizei o Python com as bibliotecas que a gente utilizou aí no curso. Como resultado, eu fiz um instanciamento aqui da arquitetura, então essas aqui são as bases de dados, eu coloquei tudo em Excel, mas a ideia é que depois a gente faça uma integração desse sistema com o Data Lake da empresa, que está pegando dados do CRM, plataforma de competência. E a partir do ETL, eu criei 2 módulos aqui, um módulo de análise descritiva para dar um panorama geral como é que está a competência no time, conseguir identificar essa visualização, e um módulo de análise mais complexa, que ele faz mais relacionamentos e ele cria, por exemplo, planos de desenvolvimento individual, lista de testers com skills diferenciados e faz aquele algoritmo de match. Como resultados, eu vou mostrar aqui só uma ideia do módulo de análise descritiva. Então, aqui era a ideia mesmo de analisar, então, assim, tabelas eu utilizei para visualizar os dados, histogramas, para poder ver como é que fica a distribuição do time numa certa competência nos níveis, gráficos de barras horizontais e empilhados para poder visualizar. O módulo de análise complexa, ele gerou, por exemplo, planilha de skill gap customizada, então para cada funcionário eu consigo ver o nível exigido, o nível atual, ele dá uma diferença de gap e ele dá até uma ação, qual é a ação que eu tenho que tomar com relação a esse funcionário. Então são 60 funcionários, ele gera 60 planilhas. O Camins aqui conseguiu identificar grupos
e tanto o Caminhos como o agrupamento hierárquico, e durante o trabalho eu fui mostrando como é que tratava, por exemplo, às vezes eu pegava, o Caminhos identificava um grupo que só tinha júnior e de repente tinha um sênior. O que aconteceu? Aí a gente ia analisar e tirava algumas conclusões. Então, com essa análise de anomalias, consegue-se aumentar a qualidade da base de dados. Aqui é um exemplo do match, do algoritmo de match. Então, dado uma posição, ele identifica quais são os testers mais adequados para aquele conjunto de competências que eu quero. E aqui, por exemplo, as top 10 skills com maior gap acumulado, que eu posso aqui avaliar o time como um todo. E como conclusão, então, assim, foi criada essa proposta de sistema de gestão por competências baseada em dados. O programa foi disponibilizado lá no GitHub para o pessoal poder utilizar. Foi exploradas diversas visualizações, né, para eu poder extrair informação e conhecimento. E é um estudo de caso para academia e para gestores de pessoas, porque até nas revisões bibliográficas eles mencionam a falta de papers, né, de estudos nessa área e como é que você utiliza dados para tirar essas decisões estratégicas em RH. Como próximos passos, eu vou aplicar esse sistema no meu time, né, já está em processo, até para direcioná-los, e o outro passo é a expansão para outros times dentro da empresa que eu trabalho. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, José Maria, pela apresentação. Professor Alexandre. Olá, obrigado, Fernando, por essa palavra. Zé, assim, eu gostaria de salientar, talvez, do seu processo, aquele ciclo do slide que você mostrou, né, do processo, que eu acho que você trabalhou bastante nesse ciclo, e você, logicamente, a apresentação a curso, você mostrou o resultado final, mas teve todo um processo para chegar nessa ferramenta final que você acabou construindo, essa estruturação, e até definindo o que são as variáveis, as inconsistências. Quer dizer, de certa forma, você fez mais de uma vez aquele ciclo, né? A gente tinha uma ideia inicial, grosseira, uma visão até mais ampla, foi restringindo e aquilo dentro dessa restrição, vamos dizer, de escopo foi melhorando. Eu entendo que isso faz parte dos ciclos, e aí justamente isso, né? O trabalho é difícil, o ano é difícil, que eu acho que é uma contribuição significativa. Talvez você pudesse falar um pouquinho mais desse processo de fazer esses ciclos e aprendendo com ele, né? Mesmo sem ter a técnica de predição lá na frente, vai se ver numa rede neural, o quanto foi possível aprender você como gestor, você como entendendo o sistema. Não sei se você concorda totalmente com essa minha visão, estou um pouco enviesada, mas eu quero ouvir você sobre isso, né? Sim, concordo, professor, porque foi assim, durante esse primeiro ciclo que o professor está falando, né, a gente foi plotando os dados e a gente já começou a identificar algumas inconsistências, né? A gente começou a falar, nossa, que dado estranho aqui, eu estou pedindo aqui os top testers, está aparecendo um trainee. Então, aí que veio a ideia até de colocar, né, com o professor, de colocar análise de anomalias, né? Aumentar isso daí, que o sistema começasse a apontar para a gente poder tratar isso daí. E então foi adicionado. Eu lembro que tinha no histograma, a gente percebia assim, eram dois picos no histograma em algumas competências. E a gente falava assim, nossa, por que está acontecendo esses dois picos aqui, né? E aí uma suposição era assim, nossa, então eu acho que muitos júniors sabem isso daqui e os mais velhos também, enfim, e aí depois, o que estava acontecendo? A gente quebrou a análise em duas, em avaliação do pessoal mais júnior, do pessoal mais sênior. Então, a gente foi alterando o algoritmo conforme a gente começava a olhar os dados e aprendendo, né? E agregando funcionalidades até para facilitar essa análise, porque a quantidade é grande, né? E, assim, mas, assim, uma coisa que eu logo percebi no início, assim, eu estava direcionando o meu time para automação de testes, por exemplo, que era uma competência que
que realmente eles faltam neles. Mas quando olhei os dados, eu vi que a parte de fundamento de teste tinha um gap muito grande. E assim, era explicado porque o time tinha sido, cresceu muito rápido, a gente trouxe muita gente de mercado, mas só com os dados, quando apareceu isso daí, eu falei, caramba, olha o que está acontecendo aqui. Então, assim, hoje a gente já está Então, assim, conforme eu fui desenvolvendo esse projeto, identificando, eu já fui tomando ações na empresa. Então, hoje a gente já tem um grupo desenvolvendo treinamentos em fundamentos de testes, justamente para preencher esse gap. Então, assim, foi um aprendizado contínuo e muito interessante. Acho que era esse registro mesmo que eu achei interessante. Sempre a gente tem a ideia de fazer chegar na predição, né, nessa avaliação, mas com poucos dados, mas mesmo com poucos dados foi possível extrair informação com técnicas básicas, né, mas coordenadas, né, onde, que até vou colocar assim de uma outra forma, o outlier, que normalmente é um problema, às vezes é o que você busca, né, a anomalia eventual, como você pode detectar isso de uma forma não supervisionada. Então, uma combinação de técnicas, formando esse ciclo, né, que na minha área a gente chama de otimização, porque você vai tentando melhorar, e foi isso que você já pôde aplicar na própria empresa, né, ações disso, ciclo de otimização, em que você pode ir melhorando o seu modelo. Quem sabe, em um momento com mais dados, algumas predições podem ser feitas, mas onde se reverteu, aí eu acho importante destacar até o outlier como uma detecção em anomalia, que do ponto de vista prático, às vezes, é muito interessante, né? Eu acho que é isso. Talvez, eu acho como assim, você falou, tem poucas informações na área, né? E seu resultado acho que é diferenciado. Eu acho que valeria a pena uma outra etapa de trabalho futuro, que seria escrever um paper para ampliar a divulgação do que você fez, bem prático mesmo com isso, e talvez de metodologia, mostrando que você pôde fazer esse ciclo algumas vezes, né? E como que é benéfico isso, e aí os dados vão crescendo ao longo do tempo na empresa, de repente você vai ter muito mais dados com os mesmos 60 ou mais pessoas, mas em vários ciclos, né? E aí sim a gente pode ir para um outro estágio, talvez beneficiar as empresas fazerem esses ciclos, né? E aí sim tem um conjunto grande de dados, mas o quanto isso pode se pagar, vamos dizer assim, porque você pode tomar ações úteis aí, né? E aí a gente chega, não é porque a gente precisa de dados, mas é uma forma de se pagar os dados e a gente tem um aprendizado conjunto já sendo útil, tá? Então, aí é meus parabéns e é uma motivação para, quem sabe, a gente escrever um artigo aí como trabalho futuro, valorizando o que você fez. E agora, assim, eu passo a palavra de volta para o Fernando e fico na expectativa de ouvir os pontos de vista do Fernando, né? Quem está de fora, né? Eu estou enviesado. Obrigado, professor Alexandre. Parabéns pelo trabalho, José Maria. Eu gostei bastante da leitura, acho que foi uma leitura bem agradável, né? Direta, é muito bem escrito o seu texto, né? Uma coisa que me chamou muito interessante, que me chamou muita atenção, é uma questão que quando você compara, né, os métodos atuais, primeiro você disse que falta literatura, né? Falta trabalho a respeito disso. E aí você compara dois métodos e você cria o seu próprio, né? Mostrando uma evolução do estado da arte, vamos dizer assim, né? Você compara dois métodos, viu lacunas e você propõe uma metodologia diferente que é melhor do que a que já existe no momento. Eu achei isso muito interessante, de extrema importância. E também essa questão de você ter todo o trabalho, né, de fazer coletar os dados e fazer o tratamento dos dados, né? A gente não está simplesmente pegando uma base, né, pronta e aplicando os métodos. Você está coletando dado, fazendo tratamento, limpando e além disso, né, essa questão de você poder estar aplicando já diretamente onde você trabalha, né? Não é algo que você está vendo assim de uma forma apenas teórica e que vai acabar por aqui, né? É algo que você vai aplicar e você já está vendo, tendo essas possibilidades de levar para outras partes da empresa, né? Que, ao meu ver, assim, você pode até comentar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, é que apesar da metodologia ser, penso eu,
aparentemente a mesma forma de se aplicar, os dados são completamente diferentes, né? A modelagem, porque você aplicou isso em um conjunto para pessoas que trabalham com teste de software, né? Mas para desenvolvimento são outras habilidades, né? Você vê muita dificuldade nessa transição para outra parte das empresas ou você acha que não vai ter tanto problema assim? Não, eu acho que assim ele foi pensado porque ele surgiu assim a minha empresa ela desenvolveu uma plataforma de competências, então foi mapeando as competências técnicas, quais são as keywords, né, as palavras-chave e mapeou mas mapeou isso para toda a empresa. Então aí eu peguei isso e fiz a plataforma usando o mesmo esquema. Então é assim, eu não estou usando o database lá porque ainda não está pronto. Então assim, eu fui meio que acelerando, mas eu estou usando o mesmo esquema, as mesmas né, as colunas, os dados, as informações, porque a gente vai fazer uma integração. A partir do momento que eu faço a integração, a ideia é que, por exemplo, um gerente de desenvolvimento, ele vai mapear outras competências, né? Ele vai ter outras competências, vai ter que mapear as competências exigidas, mas uma vez ele mapeou isso, ele coloca no sistema e ele começa a jogar todos os gráficos e faz as análises de outliers, independente do time. Então, assim, foi pensado mesmo para expandir para a empresa, porque assim hoje assim é um instituto de pesquisa que tem 300 engenheiros. Então, assim, a gestão de competências, a competência é nosso maior ativo, né? O pessoal lá com as competências corretas. Então, é por isso que surgiu essa plataforma de competência. Agora eu só dei um passo a mais aí para a gente fazer a gestão mesmo da competência, né? Porque até então o sistema só mapeava as competências. E agora a gente consegue fazer toda essa análise aí. Eu acho bem importante isso, porque captar dados, né? A gente faz isso com bastante volume, né? Mas o passo adicional utilizar, extrair as informações desses dados e utilizar alguma coisa útil, né? Sim. Então, como você estava comentando, tinha-se os dados, né? Mas praticamente não se estava utilizando, né? E agora com o seu modelo vai ser algo bem prático que vocês podem estar utilizando. Sim, sim. Parabéns pelo trabalho, José Maria, gostei bastante, tá? Eu e o professor Alexandre agora, então nós vamos lá para a outra sala discutir, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, Tá ok? obrigado. Olá, voltamos. José Maria, parabéns pelo trabalho, tá? Você foi aprovado. A gente considerou que você foi bem objetivo no trabalho, o que você traçou, você alcançou. Além do mais, o seu texto ele é muito bem escrito e você já está aplicando ele na prática, que isso é muito bom e importante, tá? Espero que você tenha gostado do curso, que você tenha aprendido bastante e que tenha aí sucesso na sua carreira. Obrigado, Fernando. Também gostaria de dar os parabéns por toda a dedicação aí, acho que você aproveitou muito. A gente tem que ter um ideal do que pode ser feito, né? Mas eu acho que o ideal é a gente ajustar a realidade de tudo que pode ser feito, e eu acho que nesse ponto fugir um pouco do que eu imaginava até nas primeiras propostas, mas eu acho que foi muito melhor assim. Eu acho que é aí que está, a gente poder aproveitar a melhor possibilidade da realidade, e isso é uma dificuldade, eu já tenho em pesquisa, a gente cair no que é realmente possível fazer de relevante, eu acho que você está no caminho certo, então, parabéns aí até o último minuto, acho que a gente trilhou o caminho certo, você, é claro, fazendo, né, eu só tentando dar alguma ajuda. Tá? Então, eu vejo agora como ideal, posso estar equivocado, acho que é esse registro de uma forma de artigo, destacando ainda mais o seu trabalho, lógico que já está no GitHub, é suficiente, tá? Mas a minha visão de ideal pode não estar certo de novo no trilho, mas a gente está buscando, acho que naturalmente vai sair o que é ideal, tá? Parabéns. Tá, obrigado, professor. Eu que agradeço. Primeiro, professor Alexandre, eu acho que no começo, assim, é que a gente não fala agora, né? Mas o meu trabalho estava indo para outra direção e depois de muita conversa,
ficou muito claro, acho que os questionamentos do professor foram muito pertinentes, me ajudaram a identificar o problema real que eu tinha e como aproveitar as ferramentas. Então, assim, eu agradeço bastante, professor, pelas nossas interações assim, seria um prazer fazer um artigo disso, porque é algo que eu gosto muito, né? Eu gosto de pessoas, gosto de dados, então assim, é um mundo que eu gosto muito. E obrigado, Fernando, em nome aí de todos os tutores, que eu não era um que aparecia muito nas aulas ao vivo, mas eu sempre assistia vocês nos vídeos e sempre foi muito instrutivo. E assim, esse trabalho só foi possível de ser feito porque eu tive esse curso e por todos os professores, porque assim, eu não sabia nem codificar em Python. Então, assim, eu sou engenheiro de computação, mas há muito tempo que eu não mexo com isso. Então, foi um aprendizado grande e é muito legal você usar isso na prática, né? Ver os resultados na prática, na empresa, e é muito gratificante. Hoje eu uso o Python até para fazer outras coisas, então isso é muito gratificante. Só tenho a agradecer a vocês e à USP por dar essa oportunidade. Obrigado, José Maria. Sucesso aí para você, tá? Parabéns. Valeu. Obrigadão. Falou.